empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E este é o episódio de número 94. O programa aqui na Paiquerê, Mulheres, ele é dedicado para conversarmos sobre saúde, bem-estar e temas que acompanham nós, mulheres, em várias fases da vida. Hoje o nosso bate-papo é sobre hormônios, metabolismo e por que a saúde da mulher ela exige esse olhar individualizado. Bom, esse é um assunto que gera muitas dúvidas e tem impactado diretamente a saúde e o bem-estar da mulher, que às vezes falta de energia, às vezes está acima do peso, bem-estar, né, da mulher em várias fases da vida e principalmente afeta a qualidade de vida da mulher. E para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Zequiela, que ela é médica lá no Centro Médico Profem. Ela é referência em saúde feminina, equilíbrio hormonal e metabolismo. Então, ela é uma especialista no assunto para tirar todas as nossas dúvidas e ensinar para a gente como a gente precisa ficar atenta aí e cuidar melhor da nossa saúde. Seja bem-vinda, doutora Zequiela. Muito obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos conversar um pouco. Vamos deixar mais claro esse tema para a mulherada aí. Ok. Bom, as pessoas estão ouvindo, já ouviram aí sua voz, esse sotaque, só pra gente entender de onde você é. Eu sou nordestina, sou do Ceará, legal. Mas já faz muito tempo que eu saí da minha região, mas lindo. O sotaque acompanha, não perdi não. Que lindo seu sotaque. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por você aceitar o nosso convite para participar, para esclarecer todas as dúvidas. Confesso que eu estou vivendo essa fase. Eu falei, eu preciso convidar uma especialista, porque conversando com algumas amigas, a gente começa a compartilhar e a gente fica muito indo na internet. Ai, eu sinto isso, daquilo. E é importante ter realmente uma resposta de uma médica, uma especialista, para entender essa fase. Claro, a mulher como um todo, porque são várias fases que nós mulheres vivemos e às vezes a mulher ela fica tentando achar um diagnóstico para aquilo que ela está sentindo e ela acaba indo para a internet e isso às vezes é um perigo, não é mesmo, doutora? Essa fase que a gente chama como climatério, né? Que é essa fase que a gente passa de uma fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva, né? Todo esse período da perimenopausa ou pré-menopausa e a menopausa e pós-menopausa. Existe muitas vezes desinformação, existe muitas matérias na internet que não falam de forma fiel sobre essa fase e causa muito desentendimento entre as mulheres. Então a gente precisa explanar bem o assunto para elas ficarem informadas e quando for buscar algum atendimento, alguma ajuda, elas já têm um pouco de informação a respeito para que elas possam mostrar passar o que realmente elas estão sentindo. Sim, então para a gente começar assim, explicando melhor para os nossos ouvintes, quando que uma mulher ela sente que o corpo dela já não responde mais como antes, porque isso é normal, né? Conforme a mulher vai ficando mais velha, no meu caso, né, estou vivendo isso, a gente vai passando dos 40 e a gente percebe que não é mais como antes. O corpo vai dando uns sinais. Mas quando que a gente precisa realmente ficar assim, alerta, fala, nossa, isso eu preciso ficar mais atenta? Não, é normal. Então, assim, a mulher ela precisa buscar uma orientação médica quando ela começa a perceber que ela não tem mais aquela menstruação regular, ou ela apresenta muita irritabilidade, ou ela apresenta muito desânimo, cansaço no corpo. Então, queda de libido, que a partir dos 35 anos a gente já apresenta uma queda de libido. Então, quando ela apresenta vários sintomas, os calorões também, então ela já tem que buscar alguma ajuda para que ela possa ajudar o seu corpo a passar por essa fase sem os sintomas, né, para ter uma melhor qualidade de vida.
E eu posso ir perguntando pra você algumas coisas, porque você falou várias, né? Ela tá cansada, ou ela tem, né, queda de libido. Então, vamos ir por sintomas, porque eu acredito que fica mais fácil. Não, a mulher fala assim, nossa, mas eu, por exemplo, tudo isso que você falou, eu tenho. Eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso, o que eu vou fazer? Bom, senão, mas vamos por partes, senão a gente vai pular essas etapas e a mulher vai falar, nossa, e às vezes nem sempre. Alguns sintomas, eles são específicos para algumas doenças. Ela não vai... Muitas mulheres apresentam alguns sintomas, outras apresentam todos os sintomas. É muito individual de cada mulher. Não quer dizer que ela vai apresentar um único sintoma ou todos os sintomas. Às vezes ela chega com 2 queixas, 3 queixas. No meu caso, assim, que eu já estou com todos, estou lascada, hein? Aí já apresenta todos. Porque existe todo esse período... fisiologicamente, os ovários passam a diminuir a produção dos hormônios. E à medida que esse hormônio para de produzir, é quando ela vai apresentar mais sintomas, né? Que aí é o que caracteriza que é a menopausa, que é a parada total da menstruação, né? Os 12 meses da mulher sem menstruar. Tá. Você falou do cansaço. Tem muitas mulheres, e isso conversando com amigas, uma coisa que elas têm relatado bastante é sobre o cansaço. Então, você dorme a noite toda, parece que você não descansou, você já acorda cansada. Isso tem algo relacionado ao hormônio? Tem sim. O hormônio que está relacionado a isso é a progesterona, que no início, nessa perimenopausa, o que a gente tem mais deficiência é da progesterona. Ela está relacionada a essa regulação do sono. Então, a mulher, quando inicia essa deficiência, ela dorme mal. Quando é umas 2h30, 3 horas da manhã, ela acorda. Ela desperta, e aí para ela voltar a dormir, ela demora. Então, o que acontece? Como ela não tem o sono profundo, o sono durante toda a noite, ela acorda mais cansada, ela acorda fadigada, ela não consegue realizar as atividades dela diárias. Então, isso tudo impacta na vida dela. E realmente você ter privação de sono, você não dormir bem, você leva a cansaço, o seu metabolismo fica mais lento, você não consegue fazer o que você, do dia a dia, o que você fazia antes. Então, impacta bastante na vida da mulher a questão da insônia. Você está falando do metabolismo. Ele também está relacionado com o ganho de peso? Por exemplo, algumas mulheres também relatam que elas têm dificuldade. Sempre perdeu peso, fazia dieta, conseguia manter, mas chega um determinado momento da vida, parece que você faz dieta, faz atividade física e já não perde mais peso como antes. É aquele famoso metabolismo lento? Também está relacionado a isso, mas é um conjunto de fatores. Sim. Após os 40 anos, por essa diminuição da produção hormonal, principalmente também do estrogênio, que está relacionado a esse aumento de peso, porque ele está totalmente correlacionado ao aumento de peso. A mulher tem uma tendência a ganhar peso, principalmente o peso abdominal. Ela aumenta esse peso na barriga. Então, ela tem mais dificuldade de perder esse peso por conta dessa deficiência hormonal e também aliada a outros fatores. Ela não pode ter ela pode ser que não esteja com a dieta regular, pode ser que ela não esteja praticando a atividade física que realmente seja eficaz para a manutenção do peso, mas sim, normalmente ela tem essa diminuição do metabolismo, ela passa a gastar menos energia, né? Ela tem um aumento desse peso e ela não consegue perder o peso como ela conseguiria quando ela tinha 25, 30 anos de idade, que era muito mais fácil perder peso do que depois dos 40 anos. Entendi. E também tem uma questão de, por exemplo, insônia nesse período? Durante esse período da perimenopausa, ela tem muitos esses episódios de insônia, tá? Por conta desse início da deficiência da progesterona, dessa produção da progesterona. Tanto que um dos tratamentos que a gente inicia para melhorar a insônia é o uso da progesterona para que ela passe a dormir melhor. Sim. Então pode ter as duas coisas, né? Ela pode ter essa questão da insônia mesmo, não conseguir dormir como dormia antes, ou de madrugada chega um momento parece que desperta. É bem característico. A insônia durante esse período do climatério dá umas 2h30, 3 horas da manhã ela desperta.
E aí ela demora para dormir. Aí depois ela vai dormir quando já está amanhecendo. E é onde acontece que ela fica mais cansada, fica mais fadigada. Então é característica a insônia mesmo. Não são todas as mulheres que sentem, mas a grande maioria tem a questão da insônia durante esse período. E também não é que todo mundo é igual. Pode ser que uma tem insônia, a outra não. Já teve pacientes que dizem que dormem super bem, outros se queixam de insônia, então é bem individualizada a questão dos sintomas. Você falou a partir dos 40, mas tem uma idade, assim, específica que a mulher começa a ficar mais atenta? Pode acontecer antes ou depois? Porque muita gente tem dúvida hoje em dia. Tem. Eu vou falar o meu caso. Eu tô com 46 anos e já estou na menopausa. Claro, é considerado um pouco precoce essa idade. Isso. Mas a gente também percebe que cada vez mais as mulheres estão se queixando também de alguns sintomas, algumas até entrando na menopausa um pouco mais cedo. Tem uma explicação também para isso? Na questão da menopausa ou da perimenopausa está muito relacionada também à idade da menarca, a primeira menstruação da mulher, com quantos anos ela menstruou. Está relacionado também, de um modo geral, muitas pacientes têm a menopausa cirúrgica, né, que fez a retirada do ovário, a ovarectomia, fez junto com o útero. Então, assim, a partir dos 40 anos, a gente vai ter fisiologicamente essa diminuição da produção hormonal. Né? Então é onde a gente vai apresentar os sintomas. E aí, a partir daí, a gente vai monitorizando a paciente em relação aos sintomas, vai fazendo a dosagem hormonal até ela ter total cessação da menstruação. Que é quando caracteriza a data, é o marco da menopausa. Mas e quanto tempo que é caracterizado, então, que ela está na menopausa? Quanto tempo ela não deve estar menstruando para falar, não, você está na menopausa? Então, o tempo são 12 meses sem menstruação. Ela vai passar 12 meses, 1 ano sem menstruação. No 12º mês, quando ela completa 1 ano, é o aniversário, é a data da menopausa. Ali ela está na menopausa. No outro dia, quando ela dormir e acordar, ela já está na pós-menopausa. A menopausa é só um marco, é só uma data na mulher. Mas ali é todo o processo que ela passou da fase reprodutiva, que ela tinha a produção hormonal, que ela tinha o processo de gestação, e aí que tinha como gestar, e aí depois, quando ela vai para o processo que ela acabou a produção hormonal, e aí a fase não reprodutiva, que é a parte da menopausa, que ela está 12 meses sem amenorreia, então, que ela não tem mais como gestar. Sim, e basicamente todos esses sintomas que praticamente antecedem isso, que você está perdendo os hormônios, seria isso? Você está diminuindo a produção hormonal. Por isso que vem os sintomas. Vem os sintomas da insônia, vem as ondas de calor, os calorões, vem a questão da irritabilidade. Muitas mulheres também relatam coceiras no corpo. Mulheres também têm secura nos olhos. Então, assim, tem vários sintomas, relatados vários sintomas que a mulher pode sentir durante esse período. Queda de libido. Então, assim, tem mulher queda de cabelo também tem? Queda de cabelo, pele ressecada, ressecamento vaginal. Então, todos são esses sintomas que estão relacionados com a diminuição da produção do estrogênio e da progesterona. E todos esses sintomas que você falou são todos tratados por um médico especialista, então? Todos têm que procurar uma orientação médica, um tratamento eficaz, né? Que se baseia na reposição hormonal, que você vai repor algo que você tinha a produção e hoje em dia você não tem mais. E todas as mulheres devem fazer essa reposição. Não tem isso que a reposição vai causar um câncer de mama. A reposição engorda. Isso tudo é mito. Eu não sei se chegaram a ver recentemente que o FDA tirou a tarja preta das medicações de reposição hormonal. Porque para isso precisa vários anos de estudos. Né? E foi retirada toda essa tarja preta. Então a reposição hormonal é segura, é eficaz. Ela precisa ser realizada porque traz uma qualidade de vida para a mulher e ela precisa disso porque hoje a mulher está moderna. A mulher não vai ficar em casa e vai cuidar mais da casa. Ela passa o dia trabalhando, ela vai para casa, faz tudo em casa, ela ainda sai, ela se diverte, então ela precisa estar ativa. Ter essa energia. Ter toda que essa a menopausa energia. Tira isso de nós mulheres. Que a menopausa tira. Muitas mulheres ficam fadigadas, desanimadas, não tem coragem de ir para uma academia, não tem coragem de praticar uma atividade física.
Sim, e tudo isso essa energia que está sendo... Tudo isso a gente consegue melhorar com a reposição hormonal e dar todo o aparato que a mulher precisa nesse momento. Muitas mulheres chegam muito depressivas. Eu não estou bem, eu não estou bem no meu casamento. Acontece de ter muitas mulheres que acabam que se divorciam, o índice é bem maior. Por quê? Porque ela não consegue corresponder ao parceiro, ela não consegue mais ter aquela... os comportamentos que ela tinha, ela exatamente, ela não consegue mais assim, responder ao parceiro como ela respondia quando ela tinha 30, 35 anos, quando ela era mais jovem. Então, isso impacta demais, né, na vida. Reflete em tudo na vida da mulher. E eu digo assim, a reposição hormonal, ela salva um casamento, ela salva uma família. Então, tem tudo isso. Tem muitas mulheres que chegam, não estou bem, eu estou para me divorciar, porque eu não estou bem, meu marido acha... E o homem tem que entender isso. Às vezes, eles acham que isso não existe, que a conversa da mulher, ela está ali prostrada, caída. E sabe que é muito importante você falar isso, doutora, porque nosso programa, apesar de ser um programa mulheres, a gente tem muitos homens que escutam. Então, é muito importante você falar como doutora, como médica, especialista no assunto, para que os homens entendam e apoiem as mulheres para fazer um tratamento correto, porque também eles vão se beneficiar disso. E às vezes eles confundem, não sabem tudo aquilo que, né, traz, né, a própria menopausa e as consequências são várias, né? São. Às vezes a própria mulher não entende, às vezes nem ela entende o que está acontecendo com o corpo dela. Hoje, com acesso às redes sociais, com acesso à internet, a gente tem bastante estudo sobre o assunto, tem bastante material sobre o assunto. Mas muitas mulheres chegam totalmente desenganadas, acham que é para ser assim, acabou, ou algum outro médico chegou e falou, não, isso é normal, você tem que conviver com isso. E não é assim. Hoje existe tratamentos eficazes, seguros, modernos, onde a mulher vai conseguir repor toda essa deficiência dela e seguir a vida dela normal. Eu digo que hoje a mulher de 60 anos, ela tem uns 40, 45, porque ela está numa vitalidade, a mulher que tem essa reposição hormonal, ela está numa vitalidade como ela tivesse 40, 35 anos. Então, a gente consegue devolver isso para a mulher, né, e seguir em frente. Eu digo por mim, porque eu já estou na perimenopausa e um dos primeiros sintomas que eu tive foi irritabilidade e queda de libido. Eu tinha irritabilidade, eu acordava de manhã que eu não queria ver ninguém. Então, o que eu visse pela frente, eu queria matar um. Nossa, eu acho que eu tô assim hoje. Acho que eu não podia ver nenhum na minha frente. E aí foi quando eu pensei, nossa, então eu já estou nessa fase. Não é obrigatório você ter todos os sintomas. Sim. Tá? E aí, desde então, eu faço reposição hormonal, eu vivo super bem com minha reposição hormonal. Também teve a questão da fadiga, da indisposição, que a gente consegue também regular as vitaminas, tá? A gente faz todo um estudo hormonal e de vitaminas. Por quê? Para que o hormônio haja de forma eficaz, a gente precisa que o corpo esteja em equilíbrio. Ok. A gente precisa que tudo esteja em equilíbrio. Legal. Bom, gente, tem muitas perguntas ainda para fazer para você. A gente vai precisar ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre menopausa e os tratamentos eficazes para você saber e lidar com essa fase da vida tão delicada. É já, depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo hoje a doutora Zequiela, médica especialista em saúde feminina. Nosso bate-papo no primeiro bloco, falando tantas coisas legais aí, tirando tantas dúvidas que nós mulheres temos nessa fase de menopausa, hormônios e tantas coisas que a gente acaba indo pra internet, procurando tanta coisa e não é legal fazer isso, gente. Então, hoje eu convidei uma especialista para tirar todas as nossas dúvidas, inclusive as minhas. Mas antes da gente continuar a nossa entrevista, eu quero falar do melhor restaurante chinês da cidade. Restaurante Taiwan. Isso mesmo. Restaurante Taiwan, ele tem diversos pratos. Mais de 70 pratos para todos os gostos. Porções generosas e saborosas. O Restaurante Taiwan é uma ótima opção para aquela reunião em família, para o encontro com os amigos ou até mesmo os negócios. E ainda o que legal...
tem estacionamento próprio com manobrista para sua comodidade. O restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, ali na rua Benjamin Constant, 693. E também você pode pedir pelo telefone 3324-5200. Eu falei do restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Bom, dando sequência aqui no nosso bate-papo, aprendendo tudo sobre metabolismo e hormônios, a gente também está, na verdade, desmistificando algumas coisas que até a doutora Ezequiela colocou no primeiro bloco sobre a questão de reposição hormonal, né? Sim. Que muitas pessoas têm muitas dúvidas. E a gente precisa também falar sobre isso, porque a medicina, ela avança cada dia mais, né? Você falou sobre a questão de que a reposição era até tratada de uma forma, assim, diferente. Muitas questões sobre, será que fazer reposição hormonal traz câncer? Porque tinha muito isso, né? Se falava muito isso. E hoje não existe mais, né? Já foram feitos vários estudos mais profundos, e causa muito mais benefício, né, à nossa saúde, à reposição, do que não fazer reposição. É isso mesmo, né, doutora? Isso mesmo. A reposição hormonal, ela precisa ser individualizada, né? Porque nenhum paciente é igual ao outro. Às vezes a paciente apresenta 1 ou 2 sintomas, a outra apresenta vários sintomas. Então, os hormônios são dosados, é feito um estudo hormonal, é feito um estudo de vitaminas, além de todo o estudo do perfil lipídico, estudo de glicemia, ver como é que está, se a paciente tem uma resistência à insulina ou não. Então, é feito todo um estudo de um modo geral. E a partir daí, a gente vai ver quais são os hormônios que é indicado para ela, a dosagem do hormônio que é indicado. Não é feito às cegas, não é algo que você vai fazer a mesma reposição para todas as pacientes, é individualizado e personalizado. Porque dessa forma a gente vai conseguir atingir o benefício da reposição hormonal e melhorar os sintomas dessa paciente. E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da paciente. É importante você falar isso sobre essa questão individualizada, porque hoje a gente tem a facilidade da internet. Até com o chat GPT as pessoas pesquisam tudo hoje, né? Então, o que eu tô com tal sintoma, o que eu devo fazer? Ou até conversa com uma amiga, o que você fez, que você melhorou? E é importante a gente entender que é a nossa vida, é a nossa saúde. Aquilo que serviu, às vezes, para uma amiga não é o mesmo, porque você não está vendo internamente como estão os seus exames, né? Isso. Então, às vezes, tem também deficiência de vitamina, que causa tantas coisas, até acredito que alguns sintomas relacionados até a perda de cabelo, que acontece muito, ou a dificuldade de emagrecer, é isso, né, doutora? Exato. Não tem como, muitas pacientes chegam, uma amiga minha está tomando tal coisa, eu comecei a tomar. E aí eu pergunto, você viu algum benefício nisso? Você melhorou? Não melhorei nada, é porque ela me indicou e eu estou tomando. Mas não é para ser assim. Existe uma orientação médica, existe que precisa fazer todo um estudo, fazer exames específicos durante essa fase, e a partir daí a gente vai dosar o que aquela paciente necessita ou não. A questão das vitaminas, muitas pacientes chegam com deficiência de vitaminas, onde elas precisam estar repondo essas vitaminas, porque causa muita fadiga, muita exposição, queda de cabelo, pele ressecada. Então, ela precisa também, preciso também dosar essas vitaminas, e a gente vê o que está em falta, repor, para a partir daí conseguir equilibrar de um modo geral todo o metabolismo dessa paciente, para que ela possa responder bem aos hormônios que ela vai utilizar. Basicamente, essa visão individualizada que precisa ter com essa paciente traz esse equilíbrio, devolve o equilíbrio da saúde dela, seria isso, né? Isso, precisa ser individualizado porque ela pode ter uma deficiência da produção de tal hormônio, ela pode estar iniciando a deficiência da produção de progesterona e ainda ter a produção de estrogênio. Então, eu não tenho como, eu vou repor os dois. Não, eu preciso saber
quais os hormônios, através de exames, que ela está tendo deficiente está deficiente. Fazer a reposição e a partir certa. daí repor à medida que ela está precisando. Não ir às cegas, repor como se fosse um protocolo fixo, não. Cada paciente tem um metabolismo diferente, cada paciente tem uma necessidade tem diferente. uma necessidade individual, então é preciso olhar para essa paciente de uma forma personalizada e individualizada. Eu não gosto de chegar para minha paciente e já dar um protocolo pronto. Eu nem gosto desse nome protocolo. Então, é preciso que seja individualizado o tratamento. E o que acontece? Vamos também explicar para os nossos ouvintes. O que acontece no caso de mulheres que tentam fazer isso, até essa reposição de vitaminas sozinha? Porque hoje a pessoa vai na farmácia, ela compra lá o kitzinho dela, B, D, tudo que ela quiser. O que acontece no caso dessa pessoa que tenta fazer essa reposição de vitaminas, eu digo, né, de suplementação, sem o acompanhamento de um profissional? Ela precisa ter um acompanhamento, porque se ela for chegar na farmácia, comprar as vitaminas, uma vitamina que ela não esteja precisando, ela vai só aumentar no sangue essa questão da vitamina. Ela pode ter algum efeito colateral, né? Pode ter uma queda de cabelo, pode ter um aumento do prurido no corpo. Então, assim, não é algo que cause tanto impacto na saúde dela, mas que não vai ser benéfico para ela nesse momento. Então, muitas pacientes chegam, eu estou fazendo reposição de vitamina B12. Aí você pergunta, mas você dosou? Você precisa fazer a reposição mesmo? Ou você está fazendo por conta própria? Não, fui na farmácia e fiz injetei lá a vitamina B12. Às vezes essa paciente só gastou um dinheiro um pouco a mais, sem a necessidade, podendo ter procurado uma orientação médica para ver se realmente... ela gastaria o dinheiro dela com outra coisa que ela precisa realmente. Com outra coisa que realmente ela precisaria. Então, ela só gastou energia indo buscar esse medicamento na farmácia, sem a necessidade, e não teve tanto benefício, porque você tem benefício quando você realmente está precisando daquela vitamina. E às vezes o barato sai caro. Quer dizer, você quer economizar, buscar por conta própria, e pode até ter algum outro problema de saúde também. Porque a gente está falando, lógico, de metabolismo lento, de sintomas de menopausa, mas a gente precisa compreender que esses sintomas, eles podem estar relacionados a outras doenças também. Então, por isso que o acompanhamento médico é importante. Exatamente, pode estar relacionado a uma infinidade de doenças, e também em doses muito altas, sem a necessidade de reposição. Ela pode ter alguma intoxicação, mas assim, não é algo que ela deve fazer. Primeiro, ela precisa procurar uma orientação médica e saber se realmente ela precisa dessa reposição nesse momento. Você comentou no primeiro bloco sobre a questão da libido. Você até falou que, né, alguns casos de pacientes que tiveram problemas. Eu gostaria de entrar um pouco mais nesse assunto, porque é um programa para as mulheres e lógico, muitos homens também acompanham. E eu acho importante a gente trazer mais informações sobre esse tema, até para que os homens consigam compreender o que a mulher está vivendo. Relata pra gente um pouco, o que você vive no seu consultório nessa fase, e que você escuta bastante, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar que está ouvindo, principalmente os maridos. Então, quando que a mulher realmente, às vezes, não está bem, e ela não percebe que está bem? Às vezes fala, não, eu tô cansada, tô com dor de cabeça. Quando ela precisa ficar atenta, que realmente, às vezes, não é, às vezes ela tá falando uma desculpa, ou realmente ela não está bem, ela não mas quer expor, né? Às vezes não quer expor, mas às vezes é uma atenção que ela precisa ter, que é a falta de libido. Isso. A questão de falta de libido é algo muito impactante na vida da mulher, porque a questão do libido é o começar. É você sentir a vontade de fazer alguma coisa. Então, quando a mulher ela passa a não ter mais vontade ela não deseja mais o parceiro, ela não se sente bem. Ela acha que tem algo errado comigo, não pode estar acontecendo isso. E realmente isso impacta na vida da mulher.
E a queda do libido é das queixas que mais chegam para mim. De todas, em todas as queixas sempre tem queda de libido. A mulher sempre chega queda de libido. Eu sempre peço para pontuar de 0 a 10 qual o grau que ela tem, qual o número se encaixa a queda do libido dela, e sempre vem todas muito baixas. E é coisa que ela quer voltar a ter. Qual a mulher que não quer voltar a ter essa questão da vontade de desejar o marido, de ter relação, porque relação sexual é vida, é saúde. E ela nutre um relacionamento também. E manter um relacionamento. E libera bastantes neurotransmissores, libera bastante endorfina, coisa que dá o bem-estar da mulher. É um processo que a mulher precisa, todo ser humano precisa. Então é algo que impacta a vida dela, a queda de libido. E impacta os relacionamentos também. E os relacionamentos também. Muitas mulheres chegam a relatar que não tem relação sexual durante um mês. E o marido às vezes acha que está acontecendo alguma coisa que não é. O que mais acontece? Conta pra gente, doutora. Muitas pacientes entram na consulta com o marido, né? E eles relatam, realmente tá ruim o relacionamento, ela não tem desejo, ela Alguns não tem acham vontade. que a mulher tá procurando outro. Muitos acham que tem alguma coisa por trás, que não é assim. Antes ela procurava, doutora, agora ela não quer mais saber de mim, ela deve ter outro. É bem assim, é bem assim que acontece. E aí, nessa questão, a gente consegue melhorar bastante a questão do libido da paciente. E com a reposição hormonal a gente volta a ter essa questão do desejo, essa questão da vontade. E ela volta a se sentir bem. Porque a mulher ela precisa estar bem no relacionamento dela, ela precisa estar bem com o companheiro dela para que ela siga a vida dela bem. Né? Então ela precisa estar bem de um modo geral, na vida dela como um modo geral. Tanto no emprego como na questão do casamento. Isso reflete na vida dela como um todo. E a questão também do estresse que você comentou, também é algo que ele trabalha muito, né, significativamente na vida da mulher, essa questão de ela estar nervosa, de estar estressada. O marido fala, nossa, está sempre estressada, sempre nervosa. Também relacionado à própria menopausa. Isso, a questão da irritabilidade, a questão que a mulher desenvolve muitos sintomas depressivos. Isso tudo impacta na vida dela, impacta no relacionamento dela com o marido, com os filhos. Então ela não está bem com ela própria, ela não vive bem com ela, com toda essa situação, e ela acaba refletindo para os outros. Então o estresse, esses sintomas, todos eles acarretam que causa um conflito muito grande na vida dela e nos relacionamentos dela. Então aí ela não consegue ajustar nada na vida, ela não consegue seguir em frente. E não é só, a gente está falando de relacionamento casal, mas também tem a questão, a mulher se relaciona com outras pessoas também. São filhos, no ambiente de trabalho. E isso reflete em todas as áreas. Isso impacta de um modo geral na vida dela, no relacionamento com todos ao seu redor. E a questão dessa falta de energia, baixa autoestima. Algumas mulheres também relatam, algumas vezes, de não sentir vontade mais de se arrumar. Antes se arrumava, se maquiava, não gosta mais de se arrumar, não gosta mais de sair de casa. Tem alguns casos assim também. Isso mexe também com essa fase. Mexe como um modo geral, porque ela já fala assim, eu não estou mais me sentindo como eu não sou mais a mesma pessoa. Eu senti que eu engordei um pouco mais. Eu tive uma paciente que disse, eu passei 1 hora procurando uma roupa para vir aqui na consulta. Eu senti que eu engordei mais. Então, durante essa fase, a gente tem comprovado o aumento do peso abdominal, onde a mulher aumenta de peso, e com a terapia de reposição a gente consegue diminuir esse aumento do peso corporal. Claro que não é milagre, não é milagroso, é todo um conjunto, são vários fatores envolvidos, são várias tratamentos que a gente faz em conjunto. Sim. E a partir daí a gente consegue dar esse resultado para a mulher, mas tudo isso, de modo geral, queda de libido, aumento do peso, tudo isso interfere na vida da mulher. Qual é a mulher que não gosta de se sentir bem, de se sentir desejada, de ter autoestima lá em cima? E durante essa fase, ela tem atrelado muitos sintomas depressivos.
justamente por conta de todos esses fatores. Sim. E também você também comentou uma coisa que poucas pessoas falam e eu achei muito interessante porque me veio uma lembrança. A questão da visão, né? Tem o ressecamento dos olhos, tem essa questão também, falta de lubrificação dos olhos. Por conta dessa deficiência da produção, apresenta sintomas como diminuição da lubrificação dos olhos, assim como ressecamento da pele, ressecamento vaginal, principalmente, que muitas mulheres, durante a relação sexual, sentem bastante dores, às vezes tem sangramento. Então, tudo isso causa impacto na vida dela, ela pensar que ela já não tem muita vontade de ter relação. E quando ela vai ter, ela vai sentir dor, então ela já fica com o pé atrás, ela já não tem tanta vontade. Como acontece que muitas mulheres durante essa fase, durante a questão do ato sexual, ela não chega ao ápice, né, da relação. Por quê? Porque ela já tem uma diminuição da lubrificação vaginal, ela já tem uma queda de libido, então tudo isso impacta na vida dela. Então acaba que ela se afasta, acaba que ela não quer ter mais isso para não ter esses problemas. Então acontece muito isso com as pacientes. Principalmente é bastante coisa, hein? Ô, maridos, vocês têm que... Olha, tá ouvindo a doutora falar, vocês precisam ter muita paciência com as esposas. Porque olha essa mulher, já não tem vontade. Exatamente. Já sente dor. Já tá acima do peso, se sente feia, se sente mal. Precisa de ter um olhar com muito amor, com muita empatia. Precisa entender bastante essa fase e andar junto com ela, estar junto com ela nesse momento. E também incentivá-la a procurar um profissional para ajudá-la nesse processo, porque sozinha é muito difícil. Não, é impossível ela sozinha passar por essa fase. Ela precisa mesmo de orientação médica, ela precisa de um acompanhamento individualizado, personalizado, para que possa ajustar tudo e ela voltar a ter qualidade de vida. A qualidade de vida dela. Gente, que bate-papo delicioso, né? Que incrível, quanta coisa a gente está aprendendo hoje. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais perguntas aqui para a doutora, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Voltamos e agora este é o último bloco do nosso programa que hoje, nossa, sensacional, aprendendo muito sobre menopausa, metabolismo, tanta coisa legal, gente. O que é hormônios, o que é deficiência, enfim, a gente já aprendeu tanta coisa no primeiro e no segundo bloco, mas agora é uma dúvida que todo mundo que está acompanhando nosso programa, agora eu já sei todos os sintomas, já me identifiquei, ok. Agora vamos para a parte boa, como solucionar esse problema, não é mesmo, doutora? Porque eu acredito que, assim, muita gente tem dúvida. E a gente estava até falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre as mulheres também confundirem um pouco dos sintomas da menopausa até com outras questões até de, enfim, depressão, porque são parecidos, né? São. Tem muitos relatos de mulheres que não entendem que estão passando nessa fase, não conhecem e acham que estão depressivas, com sintomas depressivos e fazem tratamentos com antidepressivos ou na realidade não precisava. E segue essa linha e não continua bem. Então tem essa questão, então porque não está tratando... não está tratando a causa. Então ela precisa se informar bem, precisa buscar um acompanhamento médico especializado para que possa ajudar a mulher durante essa fase. Então, o primeiro passo, buscar uma avaliação profissional com um médico, né? Um ginecologista, de preferência que tenha bastante conhecimento em tratamento de menopausa. Isso. Que já tem essa prática clínica, né, de terapia hormonal, dessa prática de terapia de vitaminas. Então, assim, chega muito paciente na minha clínica falando, doutora, eu vim aqui porque eu faço acompanhamento com o ginecologista, mas ele não tem muito essa prática de reposição hormonal, então ele achou melhor que eu procurasse outro profissional. Aconteceu comigo. Eu fui no médico, relatei todos os sintomas, tudo que eu estava passando, e ele não me indicou reposição.
Acontece. Porque ele falou, não, ele não é a especialidade dele, e só que ele relatou, falou, eu acho que não tem necessidade de você fazer reposição. Não precisa. Acontece muito isso, mas assim, a mulher que passa por isso, por todos esses sintomas, é bastante impactante. Você vê que tem mesmo. Bastante influências hoje que falam. Teve relatos de Fernanda Lima, Priscila Fantini, que relataram que passaram por essa fase desinformadas, não sabiam o que estava acontecendo, como a Angélica mesmo, a Eliana. Então, assim, foram pessoas que são influenciadoras, né? E que trouxe isso para a mídia e impactou bastante, trouxe bastante informação para a população e mostrou que realmente até elas desconheciam. Doutora, e por isso que você está aqui, porque olha, você está de frente com alguém que está sofrendo com isso. Então vamos ajustar. E vamos ajustar isso, porque a gente não pode sofrer. Não. E até o convite para você vir, justamente porque eu comecei a pesquisar mais de várias pessoas que passam por esse mesmo processo e chega nessa fase da vida, fica perdida, não sabe o que fazer. Eu falei, não vou fazer isso. A maioria das mulheres, realmente, elas ficam perdidas. Elas não sabem qual médico procurar. Às vezes, elas recebem várias orientações e não sabem o que seguir. Às vezes, não se sente confiante para seguir e vem com bastante dúvidas, com bastante perguntas. E eu gosto sempre de deixar aberto para elas. Faça toda a pergunta que você quiser, toda dúvida. Muitas trazem escrito as perguntas para não ter esquecimento, que é uma fase, a névoa mental que a mulher passa durante essa fase, que ela tem um esquecimento. De repente ela está aqui, tem que fazer alguma coisa, ela esquece, ela vai na cozinha, esquece onde deixou o celular, ela tem que fazer alguma coisa, ela esquece o que ela tem que fazer naquela mesma hora. Então, assim, muitas delas relatam esquecimento, que é um sintoma que tem bastante nas mulheres, e falam, estou esquecida, tem muita coisa que eu não lembro. É muita coisa. São muitos sintomas. E não dá para você ficar confiando só na internet. Um fala uma coisa, outro fala outra. Tem que buscar auxílio de um profissional competente, que entende do assunto, é especialista, para tirar todas as dúvidas, não ficar pegando coisas isoladas. Por isso que hoje com a gente a doutora Ezequiela e uma profissional competente, especialista no assunto, para tirar todas as dúvidas, não é mesmo, doutora? Isso. E, lógico, agora a gente vai para o mais importante, que acredito que é assim como é a minha dúvida, a dúvida das nossas ouvintes, os tratamentos disponíveis hoje para tudo isso que a gente falou no primeiro e no segundo bloco. Então, o que eu faço? Que tipo de reposição que eu devo fazer? Além da reposição, quais são as outras coisas? Porque são tantas coisas que a gente pode fazer, né? Como atividade física, uma alimentação, tudo isso? É tudo junto, misturado? O que dar prioridade? É tudo integrado. A mulher, antes passar pelo médico, fazer todo o estudo hormonal, de vitaminas, todo o estudo como um todo, tanto com exames sanguíneos como de imagem. Em seguida, a gente vai ver o que realmente ela precisa nesse momento, né? Muitas mulheres chegam lá querendo emagrecer, não só quero perder peso, mas eu preciso ajustar toda a questão hormonal, toda a questão de vitaminas para entrar nesse segundo momento. Só essa questão. Precisamos ajustar todos os hormônios e fazer a reposição. Muitos casos também de pessoas que fazem esse processo e já tem uma perda de peso, porque faz esse ajuste. A terapia de reposição hormonal, ela ajuda na perda de peso. E a mulher precisa também, junto com isso, praticar uma atividade física, precisa ter uma dieta equilibrada, balanceada. Ela precisa ter um acompanhamento de um profissional. Às vezes ela come com muita privação ou come em excesso, então ela precisa ter um acompanhamento. Ela precisa ter um sono, precisa fazer uma higiene do sono, precisa dormir no mínimo 8 horas por dia. Eu sei que é difícil, mas de 6 a 8 horas ela precisa ter esse sono, não ter a privação, porque isso tudo também vai regular a questão hormonal. Então, é uma ação em conjunto. São vários fatores que precisam ser feitos para que ela tenha o resultado final que melhore toda essa questão dos sintomas que ela vem passando. E tem alguma contraindicação? Qualquer mulher pode passar pela reposição hormonal ou não? Tá. A gente faz todo um estudo, além do hormonal, fazemos estudos de imagem. A mulher que tem um aumento de colesterol, um perfil lipídico aumentado, a gente tem que regular isso, porque
precisa estar tudo bem para que ela faça a reposição hormonal. A contraindicação absoluta para a reposição hormonal é uma mulher que tem um câncer de mama. Porque alguns tumores de câncer de mama têm receptores para o hormônio. Então, esses receptores, esses tumores, eles podem aumentar o crescimento. Não é que vai causar o câncer de mama. Aumenta o crescimento do tumor. Então, a contraindicação absoluta seria um câncer de mama, seria uma paciente com a doença autoimune, atividade, seria uma paciente com a doença chamada porfiria. Então, assim, tem umas contraindicações absolutas, mas é tudo organizado com a paciente, é tudo manejado de forma segura. E a partir daí, dependendo de todos os exames, vem a contraindicação ou a indicação da paciente para essa terapia de reposição hormonal. Mas, de um modo geral, a maioria das pacientes, elas são indicadas só nesses casos mais extremos, que elas não são indicadas. Então, por exemplo, as mulheres que estão nos ouvindo, eu tenho pressão alta, eu tenho lipedema, que é algo que também muitas mulheres têm, né? Eu tenho lipedema, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Essas pessoas podem fazer a reposição? Podem fazer a reposição hormonal. A gente precisa ajustar essa questão da pressão. Tem muitas pacientes que chegam para mim, diabéticas, hipertensas, então é feito todo o ajuste dessa pressão arterial, todo o ajuste da questão da glicemia da paciente, porque, de um modo geral, você está tratando a pessoa, né? Você está tratando a mulher como um todo. Então, o tratamento é dela. O que for em relação ao metabolismo dela tem que ser tratado de um modo geral, para que, quando o médico entre com a reposição hormonal, ele traga benefícios para essa paciente. Sim. E tem mais algum ponto que é importante as mulheres ficarem atentas, né, nesse processo dessa busca também por um profissional ou por um tratamento correto? Porque às vezes tem muitas, outros profissionais, né, de outras áreas que acabam tratando mulheres na menopausa, tá? Por exemplo, pessoas que cuidam dessa parte mais da estética. As pessoas têm que ficar atentas. Claro, é legal ter multiprofissionais trabalhando nesse processo, mas o mais importante é ter um médico mesmo, especialista, cuidando. O importante é que esse tratamento seja, mais uma vez, individualizado, personalizado. Existem infinidades, existem muitos medicamentos que podem ser feitos a reposição hormonal. A minha prática clínica de reposição são com os hormônios bioidênticos, que são hormônios que a molécula ela é idêntica ao que o ovário produzia, que o hormônio que o ovário produzia, e eles têm menos efeitos colaterais, têm mais adesão da paciente ao tratamento com esses hormônios bioidênticos, e eles são mais seguros e eficazes. Então, existe uma infinidade de terapia hormonal que é individualizado para cada paciente, e que precisa que a paciente entenda como funciona essa reposição, procure saber quais são os hormônios que vão ser utilizados, quais os efeitos colaterais desses hormônios, para a partir daí ela entender o que pode ser feito com ela nesse momento. Doutora, quando você fala vários tipos de reposições, só para... eu tenho certeza que tem muita mulher que tem dúvida em relação a isso. Um adesivo, um chip, é algo de tomar, é algo de passar? Então, quais as opções que tem hoje? Existem duas vias de reposição hormonal, que é a oral e a transdérmica. Dentro da transdérmica estão os géis e os implantes hormonais, né? A minha prática clínica é com implantes hormonais, porque eles são bioidênticos, eles são mais seguros, eficazes, eles são 100% absorvidos, porque cai direto na corrente sanguínea. Existem os adesivos, existem os géis, que muitas mulheres relatam que é desconfortável, está passando todos os dias. Muita paciente que utiliza o gel de testosterona, tem umas que são contraindicadas, que às vezes tem crianças pequenas em casa que pode passar para a criança, tem animal que pode estar passando por animal, para o animal essa testosterona. Então tem suas contraindicações também em relação à via terapêutica, a via que você vai passar para o seu paciente. Mas assim, é tudo ajustado com o paciente, é tudo conversado, explanado direitinho, mas assim, existe uma
infinidade de que pode. A paciente não vai ficar sem a terapia. Se ela precisar e tiver indicação médica, ela vai utilizar e é passado para ela as vias de administração desse hormônio. Você falou também a questão da prática de exercícios. Sim. E uma alimentação mais saudável. O que é indicado também para essas pacientes que estão nessa fase? Que tipo de atividade física e que tipo de alimentação saudável? Qual profissional buscar também dentro desse contexto? Bom, em relação à prática de atividade física, eu sempre falo, procura fazer algo que te dá prazer. Que você vai com vontade fazer aquela prática de atividade física. Sejam hidroginástica, sejam pilates, seja musculação. A musculação é melhor indicada para a paciente nesse momento. Porque a gente vai trabalhar a massa muscular, vai melhorar a densidade mineral óssea dessa paciente. Então, a musculação é mais indicada para a paciente nesse momento. Só que tem pacientes que têm contraindicação, que tem algum problema de coluna. Então, a gente tenta adequar algum outro tipo de atividade física. Mas que seja uma atividade resistida, uma atividade que ela precisa utilizar força para fazer aquele movimento. Então, tem que ser uma atividade resistida. Para manter a massa muscular dessa paciente. Que se perde muito também. Ela perde muito massa muscular. Tanto que eu sempre indico para as minhas pacientes que tomam a creatina, né? Que ela vai manter essa massa muscular, vai ajudar em outros fatores também, como questão de energia. Então, ela precisa fazer uma suplementação de um modo geral. A vitamina D que ela precisa tomar, né? Ou fazer injetável. Porque ela precisa, para que ela não venha futuramente a desenvolver uma osteoporose, uma osteopenia. Então, é preventivo para ela. Então, tem uma infinidade de terapias que a gente junta, né? Em conjunto, a gente chega ao resultado final. Importante é ter esse olhar também. Esse olhar global da paciente, ela como um todo, e também é individualizado. Ela não é a mesma... Ela não se encaixa no mesmo tratamento de outra paciente. Então, é personalizado e individualizado. Até porque você falou bastante a palavra individualizado. Eu escutei muito esse individualizado. Bastante você falou. Quando você fala bastante dessa questão individualizada, é justamente porque nenhuma mulher é igual a outra. E pode ser, a gente falou tanta coisa aqui, tem questão emocional, tem questão da libido, mas não necessariamente que a mulher entrou na menopausa, que todas elas vão ter problema de libido. Isso, umas exato. Mais, outras menos. Então, por essa questão mesmo, como eu lhe falei, nem todas as pacientes vão ter todos os sintomas, nem todas as pacientes vão apresentar, não é a mesma questão de sintomas para todas. Muitas têm 1, 2 sintomas, outras apresentam vários sintomas. Muito vêm com sintomas depressivos associados, outras já buscam um acompanhamento mais precoce, ela quer buscar antes o que ela está sentindo. Eu recebo muito paciente que já vem com o quê? Com 40 anos buscar um acompanhamento, ver se está tudo ok, fazer um preventivo, fazer os exames para saber se está tudo ok, sem relatos de fato de sintomas. Ela quer saber se ela está no curso normal, se está tudo bem. Se todo mundo pensasse assim... Né? A gente vai buscar ajuda só quando já está sentindo alguma coisa, tem sintomas. O ideal seria fazer a prevenção. O mundo ideal seria a manutenção da saúde, né? Eu digo que eu gosto de manter a saúde, eu não gosto de tratar doenças, eu gosto de manter a saúde. E é essa questão, se a gente consegue prevenir muita coisa, a gente acaba que passa por esse processo com mais leveza, com mais qualidade de vida, sem tantos sintomas, sem tantos impactos na vida da mulher. Porque causa muitos impactos, hein? Causa muitos. Só quem passa que realmente entende. Só quando você chega nessa fase, você fala, nossa, eu não pensei que eu ia passar por isso. Eu via outras pessoas falando, mas eu achava que não existia isso. Gente, não julgue, porque realmente só quem passa e tem os sintomas não é frescura. Realmente a mulher passa por uma fase delicada. Né, quando chega nesse momento de menopausa, são muitos sintomas, a mulher não consegue compreender o que está acontecendo. Parece que tem momentos que vem tudo junto, daqui a pouco não, né, vem uma coisa ou outra, ela não sabe se é o sintoma da menopausa ou não é.
Tem muitos sintomas agregados, tem muitas coisas que elas acham que algum outro tipo de doença. Eu já recebi paciente com infinidade de exames, né? Nossa, mas eu não sei o que é, e tá lá, é tudo isso que é diagnóstico clínico que a gente vai escutar, né? Eu gosto muito de escutar paciente, que na escuta eu consigo identificar muita coisa, consigo dar o diagnóstico só na consulta, só no que ela está me falando. Então, é muito importante a gente escutar essa mulher nesse momento, porque ela está lhe dizendo tudo ali. Só em ela falar, ela já está dando todo o painel dela do que ela está sentindo, e aí você já tem um diagnóstico só na escuta da paciente. Olha, que interessante, né? Bom, doutora, nosso bate-papo foi incrível, a gente está chegando para o final. Para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos ouviram hoje e que se identificaram com os sintomas e com tudo que a gente falou. Qual o primeiro passo que essa mulher deve dar? Certo. Eu que agradeço o convite, Cris. Foi um prazer enorme estar aqui. E o que eu falo para todas essas mulheres é que elas procurem um acompanhamento médico. Elas não precisam necessariamente chegar já com os sintomas. Ela pode fazer uma consulta para ser mais informativa, porque às vezes tem muitas coisas que não são legais na internet, não informam bem, então causa muita confusão na vida da mulher. Então, que ela busque um acompanhamento médico, faça os exames preventivos que ela faz, porque isso ela consegue ajustar muita coisa na vida dela e não chegar à via final, que seria passar com todos esses sintomas, se sentir mal, de se divorciar, acabar um casamento por conta de algo que ela poderia estar melhorando ou se adiantando antes, né? Evitando até passar por isso. Evitando passar por isso. Então, assim, acontece também que os filhos também não entendem, que são novos, não entendem tudo isso. As mulheres antigamente, elas não tinham todo esse conhecimento. Sim. Você vê sua avó, bisavó, elas não tinham esses conhecimentos e elas passavam por isso, como eu acho que era bem... elas tinham muita dificuldade para passar por esse processo, porque elas não tinham nenhum conhecimento. Agora você também não precisa mais passar, porque agora você tem todo esse conhecimento compartilhado pela doutora Ezequiela hoje. Agradeço a sua presença, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante e poder compartilhar com as minhas ouvintes. E chegamos a um final de mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Para encerrar, fica um convite aqui importante, você ouvir o seu corpo com mais atenção e sem culpa. Mudanças não devem ser ignoradas nem normalizadas. Cada mulher é única, vive fases diferentes e merece cuidado. Então, compreenda mais o seu ritmo e as suas necessidades. Informação, acompanhamento e um olhar individualizado fazem toda a diferença para recuperar o equilíbrio, o bem-estar e a qualidade de vida. Espero que o programa de hoje tenha te ajudado a compreender um pouco mais essa fase da vida e te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.